eu queria ter já mostrado para vocês hoje modelos concretos de inventário de risco e plano de ação segundo as modalidades da NR1. Eu tentei fazer isso, mas infelizmente eu superestimei minha capacidade, eu não consegui concluí-los a contento, fazer os ajustes, porque eu quero dar um exemplo real, com situações bem práticas, exemplificando. Eu comecei a fazer e, infelizmente, eu não consegui terminar, né? Até um colega nosso, o Rodrigo, ficou de fazer os formulários para mim, com base nisso. Então, isso eu vou encaminhar, eu vou dar um exemplo provisório para vocês e vou encaminhar depois, nós temos um e-mail e tal, a conversa de vocês. E no final da aula hoje, da parte de inventário de risco, ainda que ficou faltando, eu vou falar especificamente do trabalho prático, que é importante você ter a aula antes de entender o que eu estou querendo que vocês façam. Nada muito complicado, tá, gente? Então, amanhã a gente resolve todas essas questões. E outra coisa que eu gostaria de avisar, que a partir das 10 horas de hoje, já vai estar aberto no Classroom lá do Google Classroom, do curso, o formulário para avaliar o curso. Então, esse formulário é para avaliar a opinião do formato, da relação, como que foi, enfim, o curso, se foi útil. Então, na aula de hoje, eu vou fechar a questão do inventário de risco, né? E falar um pouquinho das medidas de controle. Para amanhã, a gente fechar com um plano de ação e eu vou trabalhar um exemplo concreto de uma atividade que eu vou trazer para vocês, que é o que eu espero que vocês façam como tarefa, uma situação real de identificação de risco e como que isso fica em termos de inventário, planilha, enfim. Eu vou dar um exemplo concreto e aí vocês tiram todas as dúvidas. Tem muita gente que está muito quietinho aqui. Às vezes as perguntas acabam em torno de 5, 6 pessoas no máximo têm participado. Então, eu espero que vocês participem mais, né? Eu não sei se está entendendo, não está entendendo. Tem muita gente. Eu gostaria que tivesse mais participação. Então, vamos lá. Na parte de inventário, né? Então, tem que... sempre eu busco resgatar um pouquinho o que está lá na lei, na norma, né? Ela permite algumas flexibilidades, né? Então, o que eu posso flexibilizar e o que eu não posso flexibilizar, que necessariamente tem que constar. Então, vocês viram que os documentos mínimos do PGR é o inventário de riscos e o plano de ação, mas relembrando que o programa não se limita a isso. Então, as pessoas acham que fazendo o inventário de risco e o plano de ação está fazendo gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco é algo muito maior do que isso, né? Isso daí são as peças-chave, né? Que eu diria. O inventário de risco, né? E o plano de ação. E claro que como eles são instrumentos mais de caráter gerencial, eles são sempre responsabilidade da organização. O Ministério não faz fiscalização de exercício profissional, né? E sempre que esses documentos, eles devem ser datados e assinados, sempre pelo responsável pelo estabelecimento, pode ser coassinado por responsável técnico, mas se não tiver assinatura do responsável pelo estabelecimento, ele não tem validade jurídica. Ou seja, eu tenho que assegurar que aquilo que está ali é verdade, está sendo feito. E quando a pessoa presta consultoria externa, ela não tem como garantir que a empresa vai executar, vai fazer tais e tais coisas, entendeu? Então, no sentido jurídico, tem que ser a empresa. Agora, é claro que se for feita uma coisa de má qualidade técnica, né? Se quem contratou um serviço de menor preço e de pior qualidade, ele deverá responder por isso. E caso, se ele contratou na confiança que aquela pessoa tinha competência técnica, ele pode acionar o conselho profissional dele, ou enfim, a lei do consumidor. Então, tem vários mecanismos. Mas, para o Ministério, interessa sempre ter a chancela do responsável pelo estabelecimento. Ok?
ok? Então, isso é muito claro. Esses dados, todo o processo de identificação e avaliação de riscos, como eu falei para vocês, podem gerar registros intermediários. Como eu falei, se aplicou, por exemplo, um checklist lá para fazer um levantamento preliminar. Isso pode resultar num registro, um documento que você faça, apontou alguma coisa. Você guarda isso, né? Isso também é um documento importante para mostrar que você fez e dele você vai extrair informações para inserir no inventário de risco. Da mesma forma, como eu falei ontem, né? Se você faz uma avaliação mais aprofundada, por exemplo, uma avaliação da exposição à vibração, ou uma análise ergonômica do trabalho, isso também é um relatório à parte, né? Essa avaliação aprofundada tem que seguir os critérios técnicos que está lá na NR9 ou na NR17, ou eventualmente, se for de vaso sob pressão da NR13, né? Você tem que ter esses documentos, aí você vai extrair deles, né? E consolidar num documento unificado que chama-se Inventário de Riscos Ocupacionais. Ok? Então, mais uma vez, não dispensa você elaborar relatórios, prontuários de máquinas e equipamentos, de instalações elétricas, enfim, todos aqueles outros requisitos que são estabelecidos nas demais NRs. Então, isso é muito claro, porque eu tenho visto muita live aí, o pessoal achar, eu vou fazer o PGR, né? Eu vejo essa expressão, que é o inventário de risco e plano de ação. Quem fala isso não entende o que está falando de gerenciamento de risco e está passando para a organização que o está contratando uma visão equivocada, tá? Então, veja que o inventário deve... Oi. Já tem uma pergunta aqui no chat. Você quer que eu Se leia? for pertinente, aí você faz, tá? Quando eu mudar a transparência. Pode fazer, Cleiton. Ela pergunta o seguinte: como fica o advento da assinatura digital? O responsável terá que fazer o certificado A1? Olha, essas questões de digital, isso tem uma regra geral aí que se aplica aqui à questão de SST. Eu não sei detalhes como que é, porque eu trabalho mais no regime federal, a gente tem um sistema eletrônico de informação chamado SEI, que a gente assina tudo digitalmente. Eu não sei como que funciona, eu também tenho um certificado digital do Serasa, que eu faço assinaturas em documentos. Você faz na forma PDF, né? E você consegue inserir a assinatura. Esses detalhes... Professor, bem rapidinho, não, assim, quanto a nós profissionais, é tranquilo. A minha dúvida é a assinatura do representante da empresa, que daí, com o advento da assinatura digital, como que vai ficar? Porque nem todos têm assinatura digital. Pois é, enquanto tu imprimes alguma coisa, ele assina e você digitaliza, é a única solução. É que eu estou falando, essas questões mais pragmáticas aí, vocês talvez vocês têm mais experiência do que eu, né? Então, o importante é que então você imprime uma cópia, deixa aberto, né, o documento digital, e ele assina uma cópia, imprime e guarda lá, né? Por isso que essa questão da manutenção da atualização não é uma atualização, qualquer alteraçãozinha, porque o processo de gerenciamento de riscos ele é dinâmico, né? Então, coisas que você toma decisão ali, já resolve o problema, não precisa ficar constando no inventário de risco, a não ser que seja uma coisa muito crítica, uma situação muito crítica, que precisou fazer uma análise, uma implementação de alguma medida especial. Mas coisas corriqueiras, né, que não tem grandes impactos, não significa que você vai ter que fazer atualização todo dia, né? Eu recomendo, no mínimo, aí uma vez a cada semestre, uma vez a cada ano, você faz dá uma olhada, uma revisão. Agora, claro que se tiver aquelas mudanças importantes, alterações, se você fez uma avaliação mais aprofundada, que mudou o nível de risco, então isso é importante você atualizar e manter atualizado, ok? Então, essa questão da assinatura, você pode manter, eventualmente, em forma não assinada, e de tempos em tempos você assina ou faz, para não criar muita burocracia, tá? E ficar guardando muito papel. Isso aí é uma questão de mais pragmática.
Então, você tem esse histórico aí, principalmente por causa da questão da saúde. Alguns esclarecimentos importantes. Ele é uma ferramenta de caráter administrativo. Gerenciar é administrar, né? Então, que integra e sintetiza as informações, não só sobre avaliação, mas também do controle, porque no inventário de risco você diz que ações que estão sendo mantidas, tá ok? Tem lá nós vimos ontem na planilha, então ações que são de controle. Ele aponta quais são as necessidades de medidas preventivas. Ele também é uma ferramenta de comunicação de risco para diferentes partes interessadas. Então, o inventário é um documento que você vai comunicar para os trabalhadores, para os gerentes, para a empresa que vai te contratar, para a fiscalização, para o sindicato, enfim. Ele é um documento, por isso que ele tem que bastar em si mesmo. Ele tem que ter uma lógica que quem lê não dependa de ficar lendo outros documentos. Essa é uma lógica importante. Você pode fazer referências a outros documentos se alguém quiser aprofundar, mas ele tem que ser um documento de tal forma que quem lê, ele basta-se a si mesmo, né? Então, você tem ali informação sucinta e, claro, se você quiser aprofundar, você recorre. Então, por isso que é importante ter algumas informações, a concepção desse inventário. Apesar de ele ser uma questão, ele não ser um laudo técnico no sentido estrito, né? Porque o laudo técnico é aquele relatório feito por um especialista, por um técnico, e ele tem responsabilidade técnica sobre o que ele escreve, né? O inventário de risco é um pouco mais do que isso. Ele não prescinde do apoio ou da assessoria de especialistas. Então, também, lendo engana aquela, o contador vai fazer, o outro vai... Não é bem assim, né? Então, as pessoas, às vezes, para avacalhar a norma, fica falando essas besteiras por aí. Não, o laudo, ele não precisa, nesse sentido, ele não precisa ter, por exemplo, uma ART, né? Se você faz, por exemplo, uma inspeção de caldeira, por exemplo, e gera um documento técnico, e você põe lá o teu CREA, tudo bem, isso aí recolhe lá no CREA o ART. O inventário de risco não, porque eu sou químico, por exemplo, eu sou químico. Pelo um acordo entre o Conselho Federal de Química e de Engenharia, eu também posso fazer partes de segurança, se eu tiver formação, né? Então, eu posso assinar coisas com o meu CRQ. Poucas pessoas sabem disso, mas existe uma lei desde 2012. E no meu conselho, ele não me pede para recolher a ART de cada ato que eu faço. Eu pago um valor anual e pronto, acabou, né? Então, por isso que você pega, por exemplo, você vai fazer um inventário de risco de um hospital, em que participa ali pessoal de enfermagem, o médico, mesmo o engenheiro de segurança, o técnico, enfim, um grupo de pessoas. Vai recolher a ART para quem? Para o conselho de enfermagem, para o CRM? Não tem sentido isso, tá? Então, é isso que eu estou colocando, porque já tem gente aí falando abobrinha por aí, tá? Então, é uma ferramenta que não prescinde, mas não tem esse critério. Então, como eu falei para vocês, ele é fundamental para definir o plano de ação e ele é fundamental para definir o PCMSO. Por isso que quando você vai detalhar lá uma exposição, eu não posso colocar num inventário de risco a exposição a bactérias, fungos e vírus e do tipo. Esse tipo de identificação de risco não é pertinente. Eu tenho que dizer, olha, que tipo de bactéria ele tem contato e como que ele entra, como que isso é transmitido para a pessoa. Não posso colocar genericamente. Eu não posso colocar lá um nome de uma substância, metiletilcetona, mas o que isso causa? Eu vou inalar névoa, eu vou ter contato com a pele, enfim. Eu tenho que fazer uma descrição, eu vou inalar o vapor, né? Enfim, eu tenho que ter uma descrição mais completa que permite, por exemplo, você definir um PCMSO, para você selecionar um EPI, para você escolher um método de avaliação mais aprofundada, caso seja pertinente. Então, não é essa coisa que o pessoal fica pondo lá genericamente. Mesmo alguns perigos de natureza físicos, né, que causam acidentes, por exemplo, instalação elétrica, você tem contato elétrico. Dependendo do tipo de contato, do tipo de corrente,
pode ser só um choquezinho, uma queimadura, e tem coisas que podem matar. Então, eu tenho que entrar num detalhe não tão aprofundado, mas também não pode ser tão superficial. A grande discussão, né, serve como laudo de insalubridade e periculosidade? Depende, né? Para ser laudo de insalubridade e periculosidade, tem que atender um requisito que tem que ser assinado por médico ou engenheiro. Eventualmente, eu posso sinalizar no meu inventário de risco se aquele risco específico, aquela linha lá da minha planilha, implique insalubridade e periculosidade. Caso implique, eu posso fazer um laudo à parte, caracterizando isso, fundamentado no inventário de risco, e assino lá o médico ou engenheiro, ok? Se você quiser usar esse caminho. Embora a NR1 não foi feita para isso. A mesma coisa, LTCAT. Eu espero que em negociações com a Previdência Social acabe essa história de LTCAT, que só o inventário de risco, apoiado nos relatórios de avaliações quantitativas quanto pertinentes, no caso de agentes ambientais, seja suficiente para eliminar a burocracia, mas não é o quadro atual, tá? Então, você pode assinalar, eventualmente, lá com um X, uma coluna, se aquele situação ali de perigo e exposição vai implicar em aposentadoria especial, tá? Eu, particularmente, a forma que se concebe a aposentadoria especial no Brasil, eu sou contrário por razões éticas, né? O que existe no mundo, aposentadoria antecipada, como existe para algumas categorias aqui no Brasil, professor, militar, mas você falar que você vai expor alguém a uma exposição excessiva que vai causar adoecimento por 20 e tantos anos, isso para mim não faz sentido ético, não faz sentido nenhum. Isso para mim é uma aberração no marco regulatório brasileiro, mas tem mil interesses aí em jogo, não vou entrar aqui nessa briga, tá? Então, pode sinalizar, né? Então, você do inventário de risco, ele não serve para LTCAT, mas você pode sinalizar, aí você faz o LTCAT só para aquilo que for pertinente, né? Então, o inventário de risco, ele tem que permitir, ele tem que ser construído de tal forma que eu consiga resgatar informações individualizadas para cada trabalhador. Claro que no inventário de risco não vai ter o nome do trabalhador, né? Mas vai ter lá a função ou grupo funcional ou alguma do grupo, e você vai ter que manter à parte, como eu falei ontem, uma lista de quem pertence a esse grupo. Até porque às vezes o grupo é relativamente fixo no tempo, né? Ele tem uma duração maior, e no caso dos participantes do grupo, você tem uma rotatividade. Então, você teria que manter atualizado. Porque, senão, como que eu vou definir os exames médicos? Como é que eu vou definir EPI? Como é que eu vou definir treinamentos que eu tenho que dar para essa pessoa? Então, eu tenho que ter esse vínculo entre o inventário de risco e algum registro qualquer que relacione pessoas a esse inventário de risco. Ok? Deixa eu fazer uma pausazinha aqui, só para ver se tem alguma dúvida até esse ponto aqui. Espera aí. Eu não sei, eu levantei algumas coisas gerais de natureza prática. Eu queria ver se vocês têm alguma observação, alguma experiência, ou se você tem alguma dúvida sobre o que eu apontei aqui. Eu quero confirmar referente, então eu posso estar fazendo o inventário de risco e para verificar se tem insalubridade ou periculosidade, eu contrato um engenheiro ou um médico para estar fazendo um documento anexo que Sim. Ele pode estar inserindo depois do inventário. Porque isso não é exigido na NR1. Você pode colocar lá no inventário de risco se aquilo é pertinente. Embora, né, com o andar da carruagem, se o texto que for aprovado, por exemplo, a maior parte de insalubridade hoje envolve agentes químicos, físicos e biológicos, né? Agentes físicos é muito bem definido, porque você faz avaliações quantitativas e tudo mais. Teoricamente, pela NR1 e pela NR9, se as exposições forem excessivas, você tem que planejar alguma ação para reduzir essa exposição. Ou seja, a insalubridade será, para agentes físicos, sempre temporária. Para agentes químicos, existe aquela besteira, além dos limites estarem desatualizados, né?
você tem aquele maldito anexo 13 da NR15, que é um besteirol, né? Que com a mudança agora da NR9, ele vai com certeza ser pulverizado, que dá muita margem à discussão, aquela coisa qualitativa que todo mundo usa e abusa daquilo. Então, teoricamente, se você identificar uma situação de exposição a um agente químico, você também tem que fazer a prevenção. A mesma lógica para agente biológico, embora não está tendo ainda nenhuma regulamentação. Fica aquela coisa horrorosa que está lá, o anexo 14 da NR15. Mas, teoricamente, para agentes ambientais, você identificando uma situação de exposição excessiva, você teria que incluir no teu plano de ação um prazo para você corrigir como é que está previsto na lei. Ok? Certo. Então, aí você faz, mas teoricamente, lembrando que insalubridade é uma coisa pela lei, não estou falando na prática. Na lei, ela é uma coisa sempre provisória. Inclusive, falar no texto legal da CLT que a autoridade, no caso, antigamente, hoje a superintendência, mas antes era as delegacias regionais do trabalho, deveriam estabelecer um prazo para a empresa corrigir. Mas ninguém nunca aplicou isso daí, tá? Isso daí é letra morta que está na lei. Na prática, caracteriza a fiscalização, a inspeção do trabalho nunca fez isso daí na prática, né? Tem os problemas dos sindicatos também, né? Isso daí é uma questão, né? Porque o sindicato faz disso uma forma de gerar dinheiro, né? Tem lá a seção jurídica e eu estou falando porque eu acabei de responder, eu comentei ontem com vocês um parecer para a Justiça do Trabalho, justamente porque é uma ação do sindicato contra... Gente, eu fiquei até com dó. É contra uma EPP, uma empresa de pequeno porte, né? A ação é do sindicato contra a EPP, contra uma coisa que é uma besteira, que não dá geração de insalubridade, que se não for graças ao parecer que a gente deu, essa empresa seria condenada. É uma coisa absolutamente injusta. Eu sou libriano, né? E libriano é meio busca pela justiça. Então, essas coisas mexem com as minhas entranhas, né? Me irrita de tal forma, mas isso é um problema meu, né? Nós faremos um inventário de risco e aí, na questão da insalubridade, a gente contrata um engenheiro, seja lá o que for, para fazer aquele laudo ali. Bem, a minha dúvida talvez tenha até um pouquinho já de da resposta nesse último comentário seu. E se houver divergência? Porque, às vezes, a gente faz um inventário de riscos, né? E você faz o apontamento ali, e aí vamos supor que tem, até nessa perspectiva que o senhor comentou, vem lá uma contratação, o sindicato faz um laudo ali, apontando coisas assim, absurdas. É a justiça que resolve isso, não vai ter jeito. É a justiça que resolve. No caso, se a equipe que está fazendo, se é uma equipe interna, ela pode ser só técnico de segurança, mas ela tem que ter médico. Então, o médico faz isso daí, ele pode fazer. Geralmente, uma equipe de consultoria que presta serviço, geralmente tem um engenheiro, então não precisa arrumar outra pessoa, né? Ou no caso da universidade aí que tem um CIAS, tem um engenheiro, vocês fazem. Agora, se aparecer alguma coisa, um contraditório, né? Isso daí, vocês têm... No caso do setor público, o TCU pode questionar. Eu fui consultado uma vez, a Fiocruz, por exemplo, ela caracterizou insalubridade para todo mundo da Fiocruz, né? E o que aconteceu? O Tribunal de Contas da União exigiu dos responsáveis por que vocês estão pagando e qual é a fundamentação do que você está pagando. Aqui na Fundacentro também tinha algumas pessoas que recebiam adicionais, teve uma limpa, né? Por quê? Porque senão você vai responsabilizar o gestor. Aí, se ele baseou num laudo que você fez e foi falso, você responde. Então, no setor público, pelo menos no caso federal, já está começando uma disciplina nessa questão. No caso estadual, aqui em São Paulo, inclusive cria um problema muito sério. Eu ajudei um pessoal da Unesp. A Unesp tinha um problema muito sério, que é a Universidade Estadual Paulista, que ela tinha metade dos docentes contratado pelo regime estatutário. Quem caracterizava a insalubridade era um comitê lá do governo, que dava insalubridade para todo mundo, e tinha metade do pessoal que era CLT,
que não caracterizava. Imagina o nível de conflito que isso gerou, né? Então, essas coisas vocês têm que administrar. Eu estou falando, um inventário de risco bem feito ajuda a dirimir essas dúvidas, né? Então, isso que eu estou falando, se você faz alguma coisa com uma consistência técnica, já te evita alguns problemas. Então, eu sou de instituição de ensino, né? Eu trabalho aqui no IFPE, e aí aqui a gente tem muito problema, né, em relação aos adicionais de insalubridade, que na verdade a equipe de segurança ela é vista como equipe de concessão de adicionais, né, de insalubridade. E aí implementar essa cultura de segurança, né, é muito difícil. Então, assim, é uma briga eterna, né, que a gente tem, né, pela própria legislação, né, ela ser diferente, né, do regime, né, RGPS. A gente segue a orientação normativa, né, número 4 do Ministério do Planejamento, né, que os adicionais, né, são baseados, né, no salário base, né, de percentuais diferentes, né, inclusive da própria legislação da NR15 e, né, NR16. E aí eu queria saber se você prevê, né, alguma situação de unificação, né, dos adicionais, né, para que minimize, né, pelo menos esse range, né, de diferença, né, em relação a isso. E como é que a gente pode, né, também convencer, né, a gente até tem uma reunião essa semana com o reitor, né, para a gente poder tentar convencer eles realmente dessa implementação da cultura de segurança e não ver mais a gente como apenas equipe de adicionais. Eu queria saber essa sua visão em relação aos órgãos federais. Isso é uma questão bastante complexa, né? Primeiro, eu acho que tem que... Antigamente tinha a Secretaria de Planejamento, agora isso está dentro do Ministério da Economia, não sei nem mais qual caixinha que responde a essas questões, né? Eles têm que normatizar. Eu acredito, teve uma comissão recentemente que trabalhou sobre essa questão e fez um parecer. Eu não acompanhei o resultado dessa comissão, né? Até um colega da Fundacentro participou, mas eu não sei. Então, isso vai ter que harmonizar, primeiro. E segundo, o reitor, o pró-reitor, no caso das universidades, ele tem que ficar muito esperto, porque o Tribunal de Contas pode responsabilizá-lo no CPF dele por coisas que ele faz, e você também. Agora, gera um conflito muito grande. Eu vejo um colega de vocês de uma universidade, que eu não vou falar o nome, que eles tiveram que fazer esse trabalho, tirar a insalubridade, o adicional de muitos trabalhadores, e depois eles queriam fazer um trabalho de prevenção. Os responsáveis pelas unidades não recebiam eles, porque vocês são os nossos inimigos, né? Então, cria uma situação que às vezes chegou a ter ameaças, né? Porque, por exemplo, quando há mudanças de função, o cara sai de um lugar que ele é um técnico que sai de um lugar, não tem insalubridade. Então, essas questões, no gerenciamento da saúde e segurança, você vai ter que considerar. Agora, o que eu falo para você? Faça o inventário de risco e uma prevenção com o melhor estado da arte, seguindo a regulamentação. E depois ver as estratégias para brigar. Então, a pessoa que, por exemplo, eu acredito que com essa regulamentação da parte de agentes químicos, vai me resolver bastante. O biológico é um pouquinho mais complicado, de agentes físicos é tranquilo, né? Mas o agente químico é o que pega e o agente biológico. Então, com a melhoria da regulamentação, eu creio que isso vai minimizar. Agora, vai dar briga, né? Porque as pessoas vão falar que estão tirando direitos, né? Quer dizer, estão tirando direito. Agora, que governo tem peito para fazer isso? Né? Porque se você fizer isso, mesmo no governo atual, de direita, vai lá, o Centrão também tem uns que está apoiando lá, ele defende essas coisas. Se é um governo de mais de esquerda, tem pessoal lá da Câmara que defende a mesma coisa. Então, esse daí é uma das questões que há até uma unanimidade no campo legislativo. Daí a dificuldade fica nós, técnicos, aqui, tentando resolver essas questões insolúveis. Eu acho que isso atrapalha. Então, a lógica do Ministério é assim, vamos fazer a prevenção melhor e depois você trata cada problema conforme o contexto, né? Na iniciativa privada, isso não acontece. A iniciativa privada, ela acontece quando o cara é demitido, porque ninguém que está empregado dentro da empresa move uma ação enquanto está empregado. Porque senão ele é demitido, tá entendendo? Eu estou trabalhando numa empresa privada, eu vou brigar com ela porque eu quero insalubridade. O cara fala, não, você não merece, você está enchendo a paciência aqui, você demite, ok? Aí o que ele faz? Ele vai para a justiça.
Então, isso aí cabe para a justiça. Agora, no caso público, fica essa briga, porque o funcionário não é... Se ele reivindicar, encher a paciência, não vai... ele não vai ser demitido por isso. Tá entendendo? Esse que é o fator complicador. E você vai ter que lidar com ele depois para fazer a gestão, né? Eu fico assim abismado, professor doutor que foi fazer pós-doc no exterior, lá ele é obrigado a seguir rigorosamente as regras de segurança, ele volta para o Brasil, no laboratório dele ele ignora completamente isso. É uma questão cultural que eu acho muito... Tem uma colega de vocês, de uma universidade, que está fazendo um doutorado no Porto, eu estou orientando ela, e a gente vai atacar isso na parte de risco biológico, não sei como que vai ficar. Bom, vamos lá. Eu tenho 3 perguntas aqui no chat. Pode falar, então, Cleiton, antes que eu comece outro assunto. Professor, com relação à informação individual com o inventário de risco, poderia ser feito por meio de uma lista do RH, contendo nome, função e setor, e essa lista ser colocada como um anexo no inventário? Olha, você não precisa anexar, a lei não te obriga, mas você tem que ter isso facilmente acessível, entendeu? A norma, inclusive, foi uma questão que o próprio setor dos empregadores na CTPP bateu. Eles não querem documento que tem nome de pessoa. Isso também complica, porque o inventário de risco é um documento público, né? E também devido ao dinamismo muito grande da rotatividade de mão de obra, dependendo do setor. Então, basta o inventário, o nome você mantém à parte, desde que você tenha esse dispositivo, tá? Esse mecanismo para identificar quem é quem. Quem está exposto a quê, por exemplo, tá? Pode falar a próxima. Gilmar, poderia repetir sobre a diferença de quem assina o inventário de riscos PGR versus relatórios especializados? Você comentou algo sobre não precisar ser necessariamente o especialista em SST quem vai realizar e assinar o inventário. Não sei se entendi certo. Não, o que eu estou querendo dizer é que a norma não é explícita nisso daí. Ele fala que tem que ser datado e assinado. Do ponto de vista jurídico, como o inventário de risco, ele tem informação técnica, mas ele tem também lá, ele diz que medida de controle existe, né, que você está assegurando que ela existe, isso é um compromisso gerencial. Então, para ter validade jurídica, necessariamente tem que ter, no mínimo, a assinatura do responsável pela empresa. No caso, uma empresa que tem SESMIT, isso é automático, o cara assina, não tem problema nenhum. Agora, quando é prestador de serviço, você pode coassinar ou não, de acordo com a conveniência. Às vezes é importante indicar, pelo menos indicar, eu vou falar isso daqui explicitamente na hora que eu falar do formato do documento, aí eu volto nessa questão, tá? Me dá um tempinho que eu volto nessa questão depois. Pode falar outra pergunta e a gente continua. Ele pergunta o seguinte: professor, bom dia. Me diz uma coisa, vai acabar o famigerado anexo 13 da NR15? Todos os riscos químicos serão por critérios quantitativos, ou seja, baseado em limites de tolerância? Não. O anexo 13 vai acabar, com certeza, como ele está hoje. Então é o seguinte, como é que funciona agente químico? Primeiro, você tem limite só para contaminante atmosférico. Você não tem, por exemplo, para contato com pele. Você não tem valores para contato com pele, nem para esse tipo de exposição, né? E você tem uma série de exposições, agentes, que não tem valor limite, né? Não tem estabelecido. Então, qual é o critério para você avaliar risco? Você classifica todas as substâncias usadas na indústria, de alguma forma elas foram classificadas quanto aos perigos, porque se ela usa no local de trabalho, tem que ter ficha de produto químico, a não ser que ela não seja classificada como perigosa, segundo o GHS. Aliás, por sinal, foi revista a 14.725, foi revista, essa semana teve a sessão pública para rever a NBR 14.725. Então, se é classificado, o que pode acontecer é que o fabricante, às vezes, indicar uma classificação errada.
que a gente está colocando na norma a possibilidade de você corrigir essa classificação mediante uma fundamentação técnica baseada em base de dados validadas, coisas do tipo. Então, se você pega que uma substância, por exemplo, é sensibilizante em contato com a pele, ela provoca alergia em contato com a pele, não existe limite de tolerância para isso. Qual é a medida preventiva que você tem? É evitar o contato com a pele ou proteger a pele contra esse contato. Ou, se alguém já desenvolveu uma alergia em relação a essa substância, ele já é sensível, você vai afastar essa pessoa da atividade. Então, se você chega lá, uma substância irritante para a pele, qual é a medida de controle adequada? É você proteger. O GHS já indica a medida preventiva mínima. Então, se a medida existir, for adequada, for mantida, você vai estimar provavelmente uma probabilidade baixa, né? E vai ser um risco baixo, portanto, não vai ser insalubre. Se você tiver, por exemplo, um contaminante atmosférico, no caso de uma poeira, né? Vamos supor uma poeira de nitrato de potássio, de um nitrato de alguma coisa, nitrato de amônio, né? Aquele que dá explosão. Não tem limite para nitrato de amônio. O que é essa substância? Essa substância, se gerar uma poeira, né? Ela irrita todo sal, né? Ele é um sal, todo sal irrita a mucosa. Cai naquela substância de nível 1. Se tiver uma irritação muito grande, você introduz uma exaustão, caso gere poeira. Se não gerar poeira, não tem exposição. Porque a primeira coisa, a coisa que mais erra em insalubridade é primeiro se há exposição. Não tem sentido falar. E muitas pessoas, igual, por exemplo, contato com álcalis cáusticos. Se você está trabalhando com soda cáustica, né? Se for escama, por exemplo, a soda cáustica escama, a operação eventualmente pode gerar poeira de soda cáustica, aí você tem exposição. Ou se você está trabalhando com uma solução, ele dissolvido em água, não tem evaporação, não vai sair vapor de hidróxido de sódio, a não ser que você tenha uma operação que haja formação de gases, nebulização e gere névoa. Aí você tem inalação de névoas alcalinas, que no caso vai ter limite para névoas alcalinas. Mas se existir somente a possibilidade de contato incidental, isso não vai gerar insalubridade. Porque ninguém fica exposto a contato direto com soda cáustica. Está entendendo? A mesma coisa com ácido sulfúrico. Ninguém fica em contato com ácido sulfúrico relativamente concentrado que queima. Ninguém fica em contato. Você só vai inalar névoa. Então, se na operação não existir exposição, sequer você vai pensar em insalubridade. Tá? Então, tem muitas coisas que está lá no anexo 13 atrapalhadas. Segundo, e se não tiver limite, pela classificação de perigo dela, você vê qual é a medida preventiva recomendada e, claro, que se adotar a medida preventiva recomendada, você também, baseado na lei, não é insalubre. Tá? Então, tem como você resolver isso daí. Por isso, é isso que a gente está trabalhando no anexo de agentes químicos da NR9. Eu já estou fazendo um spoiler aqui, né? Vocês estão sendo privilegiados, né? Só que a gente está fazendo isso essa semana que vem. Então, por isso que eu estou nessa correria aí de trabalho da curso e trabalhar em elaboração, revisão de NR, que não é fácil. Então, vai ter critérios, sim. Então, essa história, as pessoas pegam qualquer substância química insalubre. Qual é o problema, por exemplo, do anexo 4 do decreto 3048 da Previdência? Ele põe lá, petróleo e seus derivados. Pelo amor de Deus. Olha, o que existe de substâncias derivadas de petróleo é infinitas não, mas um grande número de substâncias. Por exemplo, até óleo mineral que você faz, óleo Johnson de criança e tudo, remédio, vem derivado do petróleo. Então, isso vai ser especial. Então, veja que há tanto o anexo 13 quanto o anexo 4 do decreto 3048, está cheio de coisas absurdas. Então, primeiro nós vamos ter que consertar isso, para evitar essa... Isso interessa para o governo, por quê? Porque dá muita judicialização, principalmente no caso do INSS.
tá? Tá cheio de ação. O INSS responde por 57% das ações na Justiça Federal, para vocês terem ideia. Então, isso para o governo é um gasto que é impressionante. E tudo em torno dessas questões de regulamentos mal definidos, tá? Então, como é a estrutura desse formato, né? Como é que fica? Todo mundo me pergunta, você tem um modelo? Eu tenho um modelo, sim, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo antigo, mas eu vou enviar posterior, eu peço desculpa, não consegui. Até um colega meu ficou de fazer os formatos para mim no Excel e eu não passei para ele a tempo. Então, vocês têm um pouquinho de paciência, porque realmente trabalhar em revisão de NR, dar curso, fazer outras coisas ao mesmo tempo, tá? É meio difícil para mim. Mas vamos ver a estrutura. Então, vamos ver primeiro o que está na lei. Está aqui, caracterização dos processos e ambientes de trabalho, caracterização das atividades. Aí vem o item C, que para mim é o que gera mais complicação. Descrição de perigos e possíveis lesões. Tudo bem, eu não sei o que está sendo entendido por descrição de perigo. Descrição, para mim, é uma coisa mais detalhada. Não pode falar assim, instalação elétrica. Eu não posso falar assim, perigo, bactérias. Para mim, isso não é descrição. Eu não posso falar assim, o perigo é carbonato de cálcio. Isso para mim não é perigo, tá? Precisa descrever mais, né? Mas isso daí, como não está regulado, vai ter que ver o que está específico lá nas NRs. As possíveis lesões associadas, né? Com a identificação das fontes ou circunstâncias, aqui que eu falei para vocês o problema. Às vezes o perigo é uma fonte de risco. O que ele está chamando de fonte? Não me pergunta, porque eu não sei. Isso daí foi quem escreveu lá, review, na última hora, colocou isso daí. Aí depois fala descrição dos riscos. Descrever é palavra. Eu descrevo com palavra. Eu não descrevo com número. Ele fala assim, indicação dos grupos de trabalhadores sujeitos a esses riscos. Será que isso faz parte da descrição? Pode ser. Descrição das medidas de controle implementadas faz parte da descrição? Não, para mim faz mais a ver com controle de perigo, né? O que é essa descrição? A probabilidade, a severidade, o nível de risco, para mim isso não é descrição, né? É uma parte da descrição. Então, esse daqui, para mim, ficou confuso, né? Eu já levantei. Está dando muito problema agora quando a gente está tentando compatibilizar a NR9 com a NR1, né? O grupo que está trabalhando está tendo dificuldades nisso daí, né? Você tem dados de análise preliminar do monitoramento ou do monitoramento das exposições. Em algum lugar do inventário, você vai ter que colocar a informação das exposições, né, que você tenha feito, ou do resultado de um laudo ergonômico, de um relatório de ergonomia, né? Algum lugar você vai ter que botar essa informação. Aí depois você tem que ter avaliação dos riscos, incluindo a classificação para fins. Se aqui está falando avaliação do risco, significa que a descrição dos riscos aqui não pode ser a avaliação. Então, o que ele está entendendo por descrição? Sinceramente, eu acho que esse foi um ponto que a norma ficou obscura. A gente vai tentar ver se melhora isso daí, mas o pessoal tem resistência em mexer numa norma que foi recém-editada. E depois você tem os critérios adotados para avaliação dos riscos. Embora venha como item F, última questão, na prática, vocês viram que isso tem que ser um dos primeiros aspectos a serem trabalhados. Bom, então, a sistematização dos dados. Em algum lugar, você vai ter que fazer um quadro, uma tabela, colocando os dados que você tem, né? Você vai sintetizar, fazendo referência ao relatório dessa avaliação. Não é colocar ali, não é no inventário de risco que você vai colocar como que você mediu, que instrumento que você usou, como que você calculou. Não é nesse lugar que você vai colocar isso. Se você fez uma avaliação de exposição quantitativa, você vai ter que ter um relatório, um registro dessa avaliação, que lá você detalha como foi feito. Aqui no inventário, você vai colocar, olha, eu avaliei o grupo de exposição, sei lá, motorista, a avaliação foi feita na tal data, eu fiz uma dosimetria de ruído e encontrei um nível de exposição equivalente tanto e pronto.
essa é uma informação sucinta. Ou eu avaliei a exposição do pintor, né? Avaliei a inalação de vapores de nafta, foi feita usando o método NIOSH, ou usando o método adsorção em carvão e análise química. O resultado da média da jornada diária foi de, sei lá, 40 ppbs, né? Quem fez foi o fulano de tal, o relatório dessa avaliação é o documento tal. Então, na minha opinião, o que você tem que constar no inventário é uma informação sucinta desse tipo. E, claro, se quiser, quem precisar, vai lá e busca. Se for um sistema informatizado, você pode pôr até um hiperlink, né? Se não, você põe a referência e esse documento tem que estar disponível caso alguém queira conferir. A mesma coisa se você tem uma análise ergonômica. Chegou um relatório de uma análise ergonômica, em algum lugar está guardado na empresa, você olha lá as conclusões, o que ele apontou, falou, o relatório apontou que os fatores de risco são esses e esses, e assim por diante, ok? Relatórios analíticos do PCMSO, vocês estão vendo que a nova NR7 fala que cada ano tem que fazer um relatório, então para aquele setor, por exemplo, para aquela unidade de trabalho, encontrou-se tantas pessoas com aumento de perda auditiva, encontrou nenhum exame alterado de monitoração biológica. Se você tem essa informação, ela vai ser útil para você estimar a probabilidade, porque se não tem nenhum dano registrado, se não tem nenhum exame alterado, isso te aponta para a eficácia das medidas de controle. Ou seja, a probabilidade de ocorrer aquele dano vai ser baixa. E se você tiver estatísticas de acidentes, né, registros de estatística ou o resultado das investigações, você pode colocar, né? Como é que a gente faz isso, né? E você pode pôr um quadradinho lá também, um campo, onde você registra dados relevantes da percepção de risco dos trabalhadores. Isso eu já havia comentado com você. Então, no inventário de risco, isso daqui é uma sugestão. Eu vou mostrar um exemplo para vocês, né? Eu vou mostrar um exemplo como que eu fazia primeiro, tá? Eu vou mostrar para vocês como eu fazia na época do PPRA. Então, eu tinha lá uma empresa, um PPRA, que era um Programa de Prevenção de Riscos Ambientais da Zinco Total, uma empresa de zincagem, que eu mostrei ontem no slide. Era um relatório, né? Então, como que eu colocava? Fazia uma introdução, que esse é um relatório, constitui a parte inicial da elaboração do programa, o relatório com o que ele continha, a metodologia empregada, e ele coloca aqui uma breve introdução. A gente fazia uma caracterização da empresa, né? Com nome, código, ramo de atividade, né? O setor. A gente fazia isso daqui, eu vou sugerir um pouquinho diferente. A gente falava da instalação física, então a gente punha o layout, está no anexo 1, onde que a empresa está instalada, dava uma visão panorâmica das instalações. As principais atividades, né? Então, dizia que ela simplesmente fazia zincagem rotativa de peças metálicas. Essa é a atividade, ela não tinha outra coisa. A organização era uma empresa de pequeno porte, dirigida por um sócio proprietário, sendo constituída por um setor produtivo e um escritório laboratório. Uma descrição sucinta do ciclo produtivo, né? O que usava, os produtos químicos que usava, por exemplo, desengraxante alcalino, ácido clorídrico, ácido nítrico, hidróxido de sódio, cianeto de sódio, óxido de zinco, aditivos diversos e uma solução para purificação de zinco. Tinha o tratamento de efluentes e aqui tinha um esquema do processo produtivo, não muito aprofundado. Aí a gente fez a caracterização dos riscos. O que eram os dados preliminares? Aqui eu coloquei, na época, né, porque o PPRA pedia, dados disponíveis na literatura. Então, eu fazia uma revisão dizendo que nesse livro do Burgess, por exemplo, tinha lá, na época ele não estava traduzido em português ainda, apontava que os principais perigos para a saúde descritos são, né, para esse processo,
inalação de névoas, gases e vapores, as poeiras e contato com a pele, né? Então, já indicava que a medida é ventilação local exaustora. Isso a literatura dizia para mim. Aí eu peguei o setor, né? Acidentes, não foram registrados acidentes ocupacionais, mas foram identificados casos de perda auditiva no setor produtivo. Tinha lá registro. Levantamentos de riscos anteriores, não tinha nessa época, foi quando começou a fazer o PPRA, então nenhuma empresa desse porte tinha levantamento. A gente levantava também ações da fiscalização, ela só tinha um registro em 5/7/95, que exigiu o PCMSO e o PPRA, por isso que ela foi elaborar esses programas, e prioridades apontadas pelos dados preliminares. Então, falava que o processo estão relacionados com o manuseio de produtos perigosos, em particular o cianeto de sódio, ácidos e álcalis fortes. A estratégia para reconhecimento de risco, né? A gente fazia qualitativa, eu peguei o setor de produção, a minha primeira unidade, né? Então, fazia uma caracterização bem sucinta desse setor, que é isso que eu quero que vocês façam no trabalho prático. Aquele processo, basicamente, que foi descrito ali. Qual que era a força de trabalho? Tinha duas funções. Um ajudante geral, 6 trabalhadores, e um encarregado geral, que fazia as mesmas atividades dos ajudantes, mas, de vez em quando, ele, além das atividades gerais, ele fazia o reforço dos banhos, a preparação dos banhos. Era a única coisa diferente, né? Mas aqui destacava que o ajudante geral são encarregados de todas as atividades do setor, as tarefas são subdivididas, mas ocorre um rodízio, né? Então, aqui você tem as principais atividades. Eu não pus aqui o horário, mas era das 7 às 5, alguma coisa desse tipo, e aqui observações gerais. E aí a gente ia para a planilha, né? Aqui, na época, era uma planilha que tinha item ou atividade analisada, as situações de risco, mas seria perigo, né? As medidas de controle existente, quais são os danos à população exposta. Na época, eu já fazia um índice de gravidade, um índice de probabilidade, qual era o risco, ação necessária. Então, esse era dessa unidade. Quando você chegava na outra unidade da empresa, que era o setor administrativo, fazia atividades gerais de escritório, emissão de notas, coisas do tipo, né? Tinha aqui também o trabalho e praticamente, o que a gente colocou aqui? Que não foram identificados, aqui ó, escritório e laboratório, não foram identificadas situações que possam ser caracterizadas como riscos ocupacionais específicos. As condições existentes afetam apenas o nível de conforto, sem constituir uma ameaça à saúde ou integridade física. Isso eu fiz na época do PPRA. Isso não está adequado ainda à realidade da NR1. Armazenamento de produtos, que ficava lá perto do laboratório. Então, tinha problemas de ordem e limpeza, rotulagem insuficiente dos produtos químicos, né? E não há possibilidade há possibilidade de misturas acidentais. Então, levantei isso daqui da parte administrativa, que era um risco alto. Pronto. Aí tinha lá as exigências legais de outras NRs, não precisa ter aqui, as conclusões, né? Nessa época, eu assinava como responsável técnico, porque eu tinha feito, né? Agora é um pouquinho diferente. E depois vinha o plano de ação, e vinham os critérios que eu usei para estimar os riscos. Então, isso era uma ideia a ideia de inventário de risco surgiu disso daí, tá? Isso daí a gente não criou também, não foi invenção minha. Isso a gente copiou lá de modelos europeus, coisas do tipo, né? Então, esse é o primeiro exemplo. Então, o que eu sugiro agora que deva ser uma estrutura de inventário de risco? E eu vou pegar esses relatórios antigos meus, que eu tenho de várias empresas, e sintetizar um que tenha várias situações para servir como um modelo para vocês. Tá certo? Então, o que seria essa sugestão? Então, o inventário, primeiro você tem que pôr
a versão dele, você pode pôr versão 1 de 2020, versão 2 de 2020, versão 3, porque ele é atualizável. Então, você tem que ter em algum lugar no seu documento que atualize essa data. E, claro, data de elaboração ou revisão. Isso, então, esses documentos que são passíveis de atualização, é fundamental que você identifique no documento a versão e a data de elaboração ou revisão. Ok? Claro que você tem, como ele é um documento que fala por si mesmo, você tem que colocar os dados do estabelecimento. Nome, endereço, CNAE, grau de risco, número de empregados próprios, isso daqui para finalidade de certos aspectos. Você pode pôr responsável legal e, se você quiser, o responsável pela segurança e saúde no trabalho. Ok? Segunda parte, você pode fazer uma introdução. Igual eu fiz lá, um texto introdutório, esse é o inventário de risco, em atendimento a NR1, uma coisa bem sucinta para quem pegar o documento saber do que se trata, né? Outra coisa importante, se você definiu, usa algum termo um pouquinho diferente da NR, faz uma listinha dos termos e definições que você está usando. Não todas as definições. O que você está chamando, né? Em vez de você falar danos e agravos, você colocou consequência. O que você está chamando de consequência? Enfim, você faz uma definição daquilo que for um pouquinho. É opcional, gente. Isso daqui não está obrigado na norma. É recomendável. Isso daqui é obrigatório. Então, você pode pôr os critérios de risco e tomada de decisão. Se é uma empresa pequena, você vai lá colocar resumidamente o critério. Vocês viram que no caso da Rio Tinto, que eu mostrei aqui, que é um documento muito, um calhamaço de coisas, né? Então, você faz a referência a esse documento. Não precisa ficar descrevendo aqui, ou talvez faz uma descrição mais sucinta e remete a esse documento. Aí você vai fazer a minha sugestão. Se você dividiu a empresa por unidades de trabalho, você dá uma visão geral dos processos e das instalações, né, e da organização administrativa e define aqui quais são as unidades de trabalho. Porque a partir daí você vai desdobrar o seu inventário por unidades de trabalho. Então, quem pegou, olha, por que eu dividi, igual eu fiz na empresa, o setor produção e o setor administrativo, né? Então, aí você vai fazer agora o que deve a cada unidade de trabalho. Então, aquilo que eu já falei, você vai ver o fluxograma do processo, uma descrição sucinta do processo de trabalho produtivo, uma descrição sucinta das instalações e condições ambientais. Se você tiver máquinas e equipamentos, a listagem, o prontuário das máquinas e equipamentos, você pode colocar isso como apêndice, se for muita coisa. A mesma coisa, a relação dos materiais e produtos químicos, que dão origem a agentes químicos. Você pode colocar um inventário em anexo, não precisa vir no corpo, né? Dependendo uma indústria galvânica, por exemplo, ela trabalha às vezes com 100 produtos diferentes. Se é uma empresa pequenininha de limpeza, por exemplo, às vezes ela trabalha com 10 produtos só. Então, aí você... E, claro, medidas de engenharia, porque medidas de engenharia faz parte das instalações aqui, né? Claro que se for aplicado. Fez a caracterização do processo, é isso que eu quero que vocês façam. Vocês vão escolher uma unidade de trabalho, né? Dizer o que faz, né? Uma descrição sucinta do que é feito, o processo, as instalações físicas, se quiser tirar uma foto, se for permitido. Se tiver máquina, equipamento e produto químico, você lista aqui. Aí depois você vai para força de trabalho, né? Então você vai dar uma ideia da divisão e organização do trabalho e dividir as funções. Funções ou grupos funcionais, é aquilo que eu falei para vocês. O nome da função, se tiver mais um cargo por função, vocês colocam, número de trabalhadores, jornada e horário de trabalho, as atividades principais, destacando as críticas, se tem que ter algum curso de capacitação obrigatório e o equipamento de proteção. Então, eu tenho uma fichazinha, para cada função, eu vou gerar uma fichazinha que me tem essa informação aqui.
vocês percebem que a hora que eu tiver que fazer informação para o e-social, para outras coisas, eu tiro isso daqui rapidinho desse inventário de risco, né? Aí vem as planilhas, né? Aquilo que eu falei ontem para vocês. Eu tenho duas formas de planilha. Uma planilha que eu posso listar já os perigos, né? Os tipos de perigo, por exemplo, instalação elétrica, um incidente, exposição ou exigência, contato elétrico. Aqui eu fiz isso daqui rápido, mas seria importante colocar o contato elétrico com que tipo de corrente, voltagem, para você ter ideia do tamanho do choque, né? Conforme o choque pode dar queimadura, pode dar parada cardíaca, enfim, pode levar até a morte, né? O que existe de medidas de... as causas. Você vai fazer manutenção nessas instalações, o equipamento pode estar energizado. É uma possível. Ou seja, falhas, as causas podem ser falhas na medida, você pode pôr genericamente falhas nas medidas preventivas. Digamos que para essa atividade você tem permissão de trabalho, né? Que é uma ferramenta importante para controle de risco. Quem está exposto? O eletricista. Você pode descrever, ele está exposto na jornada diária, aqui faltou o dado de exposição, eu esqueci, eu corrijo depois. Aí você faz a estimativa do risco, eu encurtei aqui o número de colunas para caber aqui na transparência, tá? Mas eu vou dar uma planilha melhor para vocês. E aí a avaliação de risco. Lista todos os riscos, né? Aqui eu estou colocando por perigo e coloco quem está exposto. Agora, eu posso fazer de forma... eu já até exemplifiquei para vocês, eu vou pular. Agora, eu posso fazer diferente. Pegar por grupo funcional, GHE, o que vocês queiram chamar, né? Pintor. Eu posso colocar a exposição e inalação a vapores, por exemplo, de nafta, irritação do trato respiratório, as fontes, nebulização da tinta, evaporação do solvente... Eu tenho uma cabine de pintura eficiente, com manutenção periódica. Eu fiz a exposição, ela é diária, e eu medi a exposição diária, deu 40 ppm. Aqui eu estimei o risco e vi que o risco é baixo, é controle. Então, você tem que ter uma planilha para destacar isso. Eu não sugiro vocês fazer na vertical, porque vocês perceberam que se você faz uma planilha na horizontal... cada linha é um risco diferente. Agora, se você faz numa planilha vertical, fica muito complicado. Aí você tem que repetir isso daqui N vezes, né? Se for um sistema informatizado, no problem, né? Porque o sistema informatizado, depois você puxa lá, usa os recursos do informático, ele faz relatórios diversos, né? Aí você pode introduzir. Para esse perigo, o fator de risco, qual é a lesão, qual é a fonte, qual é o controle, qual é a população exposta, que dados que eu tenho da exposição, qual é a probabilidade, a severidade, o nível de risco. Mas eu sugiro colocar isso como colunas e os riscos como linhas. Se você faz assim, tem gente que no PPRA fazia assim, perigo, ele estava aqui, poeira, ruído, tudo isso daqui, depois lesões ou agravos, aí ele estava todas as lesões. Aí você não sabia o que era do quê. Tá entendendo? Que perigo que causava que lesão. Né? E depois você não tem como estimar a probabilidade do quê. Então, veja que eu vi muitos modelos de documentos de PPRA aí nessa forma que, para mim, está inadequado. Tá? A não ser que você tenha um sistema informatizado, aí não vou entrar. Aquilo que eu falei, você pode... Vamos lá, fazer uma pergunta aí? Isso. Posso fazer? Claro. Essa aba de curso de capacitação são os cursos relacionados à SST ou cursos em geral do tipo panificação para um padeiro? Não, é um curso, não é um inventário de riscos ocupacionais. É aquilo que tem a ver com riscos ocupacionais. A não ser que você dê uma capacitação que integrou ele lá, como fazer pão e fazer pão com segurança. Aí pode ser, né? Mas, ou se na capacitação, entendeu isso? São aqueles cursos obrigatórios. Se é motorista, direção defensiva, se é eletricista, o que é, se é um cara que trabalhou com
com espaço confinado, ele teve o curso para espaço confinado, aqueles cursos que estão previstos nas NRs, tá? Para você saber colocar. Aquilo que eu falei para vocês podem colocar no final de cada planilha ou numa coluna adicional, isso fica a critério de vocês, é que senão a planilha começa a ficar muito larga, né, gorda. Então você põe, atividade é insalubre? Não. Se for sim, você aponta. Atividade é perigosa? Atividade é condição especial? Se for sim, aí isso daqui serve para você fazer os documentos pertinentes a isso daí, tá? E aí, indicar as funções que tem que fazer a LTCAT, coisas do tipo. Isso não é obrigatório. Uma coisa que eu gosto de fazer, só para dar uma dica para vocês, é para cada unidade você fazer um índice de risco. Se você quiser, você tem lá 20 riscos, você quer que todos os riscos sejam baixos ou moderados, que são os riscos aceitáveis, você não quer que tenha risco alto, crítico você nem põe, né? Crítico você já resolve o problema e devolve ele para ser pelo menos alto. Você pega um índice de qualidade, você dá um peso 2 para risco baixo, um peso 1 para risco moderado, faz a média ponderada aqui e multiplica por 100%. Se todos os riscos forem altos, isso daqui vai dar 0, né? 0 dividido por alguma coisa é 0. Se você tiver todos os riscos moderados, isso daqui vai dar meio, vai dar 50%, um índice 50, e se todos os riscos forem baixos, vai dar 100. Então, isso te dá uma ideia do quanto que aquele ambiente melhorou, tá bom. Se todos os riscos forem baixos, é um ambiente super saudável. Se for moderado, é saudável, mas tem algum senão, né? E se for descontrolado, vai aparecer valores cada vez mais baixos. Com isso, você pode ver a evolução disso. Isso daqui não está na lei. Isso daqui eu coloquei nos relatórios mais recentes de inventário de risco que eu tinha, que eu fiz com meus alunos lá da UFMG, a gente adotava esse critério aqui. E aí, no final, vem equipe responsável pela elaboração, você coloca aqui, responsável técnico, eu coloco recomendável, não obrigatório, quem fez, data, assinatura do responsável legal pelo estabelecimento. Se quiser assinar o técnico, também pode. Mais o que? Referências de todos os documentos que você citar no inventário, os relatórios e análise ergonômica. Bom, terminou isso daí, esse inventário você tem que rever com todo mundo se está certo, para bater antes de bater o martelo. Você vai comunicar com os responsáveis, os gerentes têm que saber quais são os riscos e os controles da sua unidade. Os trabalhadores, a pessoa da CIPA, ou funcionário designado, no caso que não tenha CIPA, os trabalhadores da unidade são fundamentais, né? E outras partes, se você foi contratado, enfim, qualquer outra pessoa que importa, tá? Então, eu vou fazer uma pausa aqui e abrir para perguntas. Se deu para... Eu vou dar um exemplo bem feitinho para vocês. Eu peço mil desculpas, mas realmente, gente, foi humanamente impossível finalizá-lo agora para esse curso, dado... a gente foi meio pressionado a dar esse curso esse ano. Então, a gente não tinha isso ainda totalmente pronto. Mas vocês vão receber, a gente vai fazer um manual com sugestões, vocês não vão ficar desamparados, tá? Por favor. Então, eu queria abrir uma sessão de perguntas para ver se vocês têm alguma dúvida em relação ao que consiste esse inventário de risco. Então, o que eu pedi para vocês, de trabalho prático, é escolher isso daí. Eu vou disponibilizar esse provisório para vocês, que era dos cursos de PPRA, tá? Então, nós já temos, né? Eu já falei já outras vezes, nós temos sistema de gestão e a gente já tem esse levantamento de perigos e riscos já planilhado. Tem uma planilha Excel lá enorme lá. Faz a referência. Isso. Repete. Mas o que eu estou vendo ali que a gente vai precisar ajustar esse inventário, né? Porque hoje a parte inicial, porque geralmente vocês têm planilha de risco já. Sim, exatamente. Parte inicial, que é descrever o processo, as coisas e tal, isso.
Completando isso e rever, naturalmente, se vocês tiverem planilha, rever. Eu peguei algumas empresas que me mandaram, eu vi quais são os problemas que eu vejo. A qualidade de identificação de perigos e descrição está deficiente. Na parte química, biológica, então nem se fala. De acidentes, nem tanto, tá? Mas na parte de agentes ambientais está muito deficiente. Segundo, às vezes, se você mudar os critérios de risco, você vai ter que atualizar em função dos critérios que você... A gente até calcula ali a probabilidade, a exposição e a gravidade. Faz um cálculo de multiplicação lá. Eu não lembro exatamente qual foi o método que foi utilizado, mas calcula os três ali e dá um número. E calcula o risco puro também, né? Que o senhor comentou lá. Não é tão necessário. Pode ser que você queira, olha, se não implementar os controles, vai dar essa carga aqui. Isso, exatamente. Não é obrigatório. O que é obrigatório é fazer avaliação para as condições existentes. Na realidade, quando você combina a probabilidade do evento mais o tempo que a pessoa fica, dá a probabilidade do dano. Sim. Então, você pode justificar isso também. Eu acho que isso não seria uma não conformidade crítica, não, tá? Desde que você explique isso daí. Não vamos ser preciosista. Né? Não, tranquilo. É que para máquinas, normalmente, o pessoal... Eu vi vários manuais, eu vi um material de Portugal, que ele combina justamente a probabilidade de ocorrer o evento numa máquina. Agora, claro que quanto mais tempo o cara fica trabalhando nessa máquina, mais tempo ele tem de sofrer o dano. É nesse sentido. Porque como o risco está pedindo a probabilidade da consequência do dano, então por isso que essas duas coisas podem ser combinadas, entendeu? A gente trabalhou também na NR12 também, que é justamente no inventário e faz os cálculos nessa linha. Ajusta. Se você trabalhou alguma coisa que dá ideia de probabilidade e outra de consequência, se você fez 3, 2, eu não vejo isso como crítico. Eu vou sugerir alternativas para evitar esse problema. Mas você pode perfeitamente, eu acho que não é uma não conformidade, na minha opinião. Tá? Não, sim. Eu acho que é um ajuste só que um refino que a gente vai ter que fazer aí. Tá ótimo. Beleza. Obrigado, pessoal. Professor, você vai dar para a gente, ou você vai sugerir qual que é o modelo de planilha, né, de probabilidade, severidade, matriz que a gente deve usar? Sim, vou dar isso até amanhã, porque você tem que fazer o exercício. Só que é provisório, porque a gente está num processo... Esse curso era para ser dado com base num projeto Pequena Empresa, que a gente teria que estar trabalhando. Só que o projeto começou em agosto, setembro, e agora que a gente está trabalhando nisso. Então, o curso veio antes, por causa da pandemia, atrapalhou o cronograma, né? Mas como a data também foi postergada, então a gente ficou mais ou menos tranquilo, tá? Então, mas a gente até março, isso daí a gente está soltando isso daí para vocês, tá? A definitiva. Então, essa fica como uma provisória. Agora, você é livre para criar a sua, tá? Não se sinta constrangido. Quem não tem, adota. É claro que se foi uma planilha, um critério discutido por várias pessoas da Fundacentro, a gente vai discutir isso com o Ministério antes de soltar, ver se eles concordam. Claro que tem uma força maior do que um outro critério que qualquer um propõe, tá bom? Então, em relação a você classificar os perigos e o local de trabalho, porque, por exemplo, pode ter um setor, aí falando do exemplo meu, que eles começam a fazer uma análise num andar dentro de um ambiente na macroscopia. E eles vão dar continuidade a essa análise no tecido, no andar de cima, no laboratório. E aí, por exemplo, o risco biológico, o risco de acidente com pérfuro cortante. Um é a lâmina, porque eles vão ter que colocar a amostra numa lâmina, e o outro é porque está manipulando o instrumento pérfuro cortante. Pode estar na mesma unidade de trabalho, só que eles podem estar fisicamente em ambientes diferentes. Não, então eu sugiro, essa não é a unidade de trabalho, então eu sugiro você fazer a unidade de trabalho, esse grupo de trabalhadores. Fazer não por questão física, a unidade de trabalho não precisa ser física, pode ser essa equipe. Aí você descreve a unidade de trabalho, é o grupo de pessoas que faz essas atividades, ele faz a preparação da amostra no setor tal. Você descreve antes,
Para evitar esse Sim. problema, lá naquela introdução, você descreve os ambientes que existem. E a hora que você pega a tua unidade, você fala, essa unidade é um grupo de pessoas que faz isso nessas áreas físicas. Então, aí muda a forma de você definir a unidade de trabalho, você resolve o problema, entendeu? Tá. Mas antes, a visão abrangente, você descreve o estabelecimento, quais são as áreas, né? Para depois ficar fácil isso daí. E aí cada linha vai ser uma possibilidade de dano. Exatamente, um risco. Tá. Cada linha é uma estimativa de risco que você tem que fazer. Tá. Então, às vezes, para a mesma exposição, você pode ter pessoas com níveis diferentes de exposição. Então, também. São linhas. Tá. Você faz, por exemplo, um determinado tipo de perigo, você faz quantas linhas, quantos grupos de exposição similar você tiver. Você tá bom. Tá bom. Isso na informática, você só repetir a linha, não tem problema nenhum. Sim. Tá bom? Obrigada. Vamos lá. Professor, você falou sobre esse projeto pequena empresa, né? E eu lembro do webinar do professor, onde eu separo, assim, o MEI, que não precisa ter o PGR, né? Que só se ele for contratado tem lá. E eu lembro de você falando sobre as cartilhas parecidas com a OIRA, tá? Eu só não lembro se a Fundacen está trabalhando nessas cartilhas ou naquela promessa da secretaria, em dentro do portal da Secretaria Especial do Trabalho, ter o checklist para poder, para as empresas que não têm SESMIT, gerar o próprio inventário, o PGR, né? Esse projeto tem a ver com isso ou não? Não, nenhum nem outro. Mais um pouquinho, porque a gente chega à conclusão que a maior parte das empresas, pequeno porte, não se encaixa no critério financeiro, por exemplo, até 50. Nosso critério é fazer um PGR para empresa até 50 funcionários. E porque, enquanto tem essas questões previdenciárias não resolvidas, né, e tem um problema que a secretaria não pesou, é que para você fazer o PCMSO, você tem que ter a descrição precisa do risco. E nessas ferramentas tipo a OIRA não vem isso. As ferramentas OIRA, por exemplo, quando ele chega em agente químico, ele faz uma coisa bem superficial e remete que você tenha que fazer você fez a avaliação disso, entendeu? Ele não entra especificamente. Eu não sei se o pessoal que pôs isso, eu tenho minhas dúvidas, conhece em profundidade a OIRA. Tem um colega nosso que está aqui, o Cleiton, fez análise aí, os colegas a gente viu, então ela não satisfaz totalmente. E aí você vai ter uma lacuna aí, como é que vai ficar. Por isso que eu estou fazendo a gente está propondo uma coisa um pouquinho um plus disso daí. Claro que você pode usar os princípios do OIRA, não tem dúvida nenhuma, dando sugestões práticas. Porque o OIRA depois ele faz por setor de atividade, ele é específico por setor de atividade. E eu não sei se... eu vou dar ele meio como letra morta, a questão de... Por enquanto não vi nada nesse sentido, não. Entendeu? Eu posso fazer uma última pergunta, essa relacionada aí à revisão dos agentes químicos? Pode, claro. A gente tem os quantitativos, qualitativos. Eu queria saber sobre os cancerígenos. Como que vai ficar os cancerígenos, né? Então, exatamente. Cancerígenos, primeiro, ele tem valor de referência. Você tem que separar que tipos de cancerígenos. Você tem cancerígenos, como amianto, por exemplo, alguns cancerígenos, que não existe uma dose segura. Né? Igual radiação ionizante. Não existe dose segura para radiação ionizante. Qualquer radiação lesou lá um DNA, pode dar um problema. Mas é claro que você tem valores de referência para radiação, onde, até certo níveis, a probabilidade de ocorrer o dano é muito baixa. Aí você estabelece um valor de referência. E você tem agentes cancerígenos que é dose dependente, precisa ter uma exposição repetida. Por exemplo, névoas de ácido sulfúrico. Para você ter um câncer de trato respiratório superior, você precisa estar repetidamente exposto. Ou no caso da sílica também, o câncer é dose dependente. Você tem valores limites bem definidos. Então, para os agentes que não têm dose, uma dose segura, você vai estabelecer limites por probabilidade e tratar como os demais.
O que você pode pôr é critérios mais rigorosos. Por exemplo, a monitoração, se é a partir de 10% da exposição, coisas do tipo. Mas você vai tratar igualmente como qualquer outro agente. Só que as medidas de controle vão ser mais rigorosas. Essa história do qualitativo que a Previdência criou lá para a aposentadoria especial, aquilo lá não tem fundamentação técnica. Né? Aquilo lá teve pressão política. Igual você pega, por exemplo, postos de revenda de combustíveis. Provavelmente a exposição, se introduzir as medidas de controle que deve ter, não estou falando qualquer posto, tá? Geralmente a exposição vai ser baixa. Não igual do ambiente em geral, mas vai ser baixa, que pelos critérios do mundo inteiro consideram uma exposição aceitável. Por que que aqui vai ser risco alto e aposentadoria especial? Só que aí vai ter a briga aí da aposentadoria especial. Então, você tem que entender que aquilo a briga aqueles anexos, aquelas instruções da Previdência ocorreu num determinado governo e foi tudo para garantir a aposentadoria especial para quem está exposto a benzeno. E aí distorce as coisas. Aí vem aquele discurso, não existe valor, limite seguro para benzeno. Olha, não existe limite seguro, mas você tem limites que a probabilidade é tão baixa que você considera o risco aceitável. Só que isso vai ter que ser definido politicamente. Entendeu? Então, mas você vai usar a mesma abordagem. A questão dos carcinogênicos é no sentido de priorizar, você substituir. Por exemplo, tem empresas, você pega o setor automobilístico, ele não aceita que a tinta tenha qualquer componente que seja reconhecidamente carcinogênico. Ela já resolveu. Né? Então, você pode adotar políticas nesse sentido, para reduzir a exposição ao máximo possível. Ela pergunta, uma unidade de trabalho poderia ser a equipe de limpeza, por exemplo? Sim, porque ela percorre vários locais. Esse é um exemplo típico. Ela não tem um espaço físico, ela limpa vários locais. Então, você põe a equipe de limpeza e você faz os riscos para ela, porque ora ela está num lugar, ora ela está aí você levanta todas as possibilidades de exposição, entendeu? Perfeito, você entendeu, pegou o espírito da coisa.